Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde e que nós possamos receber toda a assistência espiritual, tudo aquilo que os nossos amigos vieram nos trazer, oferecer, e vocês que estão numa certa distância da nossa casa, fiquem em sintonia, permaneçam conosco no momento da prece, no momento da palestra, que nós sabemos que é o mais importante, é a maior das cirurgias, sempre falamos aqui, e hoje o Turíbio estará falando para todos nós, e tenha certeza de que toda assistência espiritual chegará até você. Hoje conosco José Turíbio de Oliveira, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema Buscai e achareis. A frase que trabalhamos esta semana: paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo. Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Emmanuel. E a partir de agora, a frase que nós vamos trabalhar já está no nosso Facebook. Quando tempestades se desencadearem, recordemos a palavra do Evangelho. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Bezerra de Menezes. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, acompanhando a leitura de hoje com a Leila. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Vamos fazer nossa prece. Neste momento de preocupação que nós estamos enfrentando, onde o mundo encontra-se em desequilíbrio, em desarmonia, vamos, neste instante, fazer aquela nossa higienização mental. Sabemos que a nossa higienização física é necessária, mas, neste instante, vamos fazer a nossa higienização mental. Vamos fechar os olhos, aqueles que estiverem em seus lares, trabalho, hospitais. Se desejar, fechem os olhos e procure se posicionar confortavelmente. Uma luz tranquila. E todos nós, neste momento, vamos nos unir em pensamento.
entrelaçando o nosso coração para que nós possamos desta forma ser trabalhados neste instante, onde nós vamos invocar os espíritos, amigos, todas as fraternidades religiosas, as fraternidades que trabalham na asepsia dos ambientes, todos os espíritos unidos para envolver cada um de nós. As equipes de proteção, segurança e higienização. Nós vamos mentalizar todas as criaturas encarnadas, tudo aquilo que a nossa mente alcançar, nós vamos englobar neste nosso momento de prece. Os nossos familiares, nossos amigos, que se encontram junto de nós, outros que se encontram bem distantes, em outros países. Vamos mentalizar também a equipe de médicos, enfermeiros, todas as equipes que trabalham nos hospitais, que auxiliam, que atendem, todos aqueles nossos irmãos que passam por necessidades, que passam por dificuldades, acometidos por esta doença, aonde nós também ficamos preocupados, mas vamos permitir que através do nosso sentimento e pensamento positivo, vamos juntamente das equipes dispersando os pensamentos de medo, de tristeza, de dor, de ansiedade, irritação, de tantas outras coisas mais que o mundo está vivendo no dia de hoje. Tenha certeza de que o seu pensamento fará com que todas estas energias negativas se dispersem. E temos a certeza de que os espíritos que estão acolhendo, recolhendo estas negatividades, encaminhando assim para os locais aonde deve ser encaminhado, para que nós fiquemos mais tranquilos, mais serenos, fiquemos em harmonia, em equilíbrio, pois nós sabemos que também nessa condição é favorável para que a nossa saúde física possa permanecer, restabelecer e compete a cada um de nós. Ouvimos tantas coisas através de Facebook, de tantos outros lugares chegam mensagens para nós, mas vamos assim prestar bem atenção, deixando que estas mensagens de lado não afetem o nosso emocional, o nosso pensamento. Temos a certeza de que cada um fazendo a sua parte, tudo ficará melhor. E estamos aqui, juntamente de todas estas fraternidades, para que neste momento possam levar Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, o melhor para cada um de você. Mentalize o seu familiar, mentalize aqueles que estão em hospitais, mentalize todas as criaturas para que possam receber toda a assistência de Dr. Bezerra de Menezes, todos os médicos do espaço, também Dr. Hans, levando o lenitivo a cada um de nós. Tenha certeza de que são estes momentos em que todos nós, recebendo assistência espiritual,
ficaremos assim mais amparados, protegidos e formando assim uma egrégora positiva, aonde nada poderá nos prejudicar, incomodar ou derrotar. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, possa envolver todos nós neste instante, para que as tuas mãos, mestre amado, seja também depositada sobre todos estes nossos irmãos que estão em aflições. Que nesta tarde possamos entender, receber os ensinamentos do Mestre Jesus, aonde o nosso amigo José Turíbio veio aqui com a melhor da intenção, da boa vontade, trazer a sua mensagem para todos nós, envolvendo os nossos corações em esperança, fé, para que continuemos esta caminhada. Temos a certeza de que tudo vai passar e um grande aprendizado ficará para cada um de nós. Pai, te agradecemos por estes instantes. Agradecemos por tudo que está chegando até nós neste instante, como aprendizado, como lenitivo da dor, pois assim todos nós ligados continuaremos de mãos dadas, vibrando uns pelos outros, pois temos a certeza de que aquilo que nós queremos para nós, nós vamos fazer para os outros. Sejamos prudentes e busquemos aquela recomendação de Jesus: orai e vigiai. E é neste momento em que todos nós vamos nos unindo ainda mais, para que neste instante, através desta prece, possamos receber algo maior do plano mais alto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E que assim seja, Senhor. E vamos envolvendo o nosso irmão Turíbio, para que ele traga a mensagem da tarde de hoje. Que Jesus abençoe a todos. Abençoe a todos vocês, irmãos, que estão do outro lado, atentamente ouvindo os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos permita algumas reflexões, um agradecimento muito especial aos amigos dessa casa, que numa quantidade bastante reduzida, que estamos aqui, tomando todas as medidas cautelares necessárias para o momento, estamos passando esta mensagem para você e para nós mesmos que está aí nos acompanhando em função da tecnologia que nos permite isso, essa aproximação, essa proximidade.
Queremos conversar hoje a respeito de uma passagem do Evangelho de Jesus, sobre quando Jesus falava no buscai e achareis. Eu acho que muito conveniente esse tema. Ele não foi escolhido hoje, é um tema que já estava programado pelo menos há uns 2 meses ou 3 meses, mas muito conveniente para o momento pelo qual nós estamos passando. Um momento onde a desesperança parece que está próxima de nós. E ao contrário, é um momento de muita esperança, um momento de renovação. Ninguém passa imune a um momento como esse sem se modificar. Com certeza absoluta, encerrado esse ciclo que nós estamos passando, estaremos renovados, adotando novas medidas, novas posturas na vida, valorizaremos mais ainda os contatos pessoais, teremos mais oportunidades de nos higienizarmos, muito mais, a vida vai melhorar, com certeza. Encerrado o ciclo, haverá a melhora. Muito bem, buscai e achareis. Se a gente for buscar lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a gente vai encontrar essa passagem lá, porque Jesus estava no Sermão do Monte, quando ele levantou essa questão, porque as pessoas estavam oprimidas, e Jesus falava para a multidão e disse assim, se você, Mateus relata isso claramente, se você pedir, né, o Pai vai te atender. Então, se você buscar, você vai encontrar. Isso é o buscar e achareis. Mas o que buscamos? O que estamos à busca? Estamos em busca do quê? Da nossa melhora pessoal, da nossa melhora social, da nossa condição de melhoria. Então, todos nós estamos nesse momento, em especial nesses dias, buscando alguma coisa nova. E esse buscar e achareis mostra que a busca vai ser recompensada com o achado. Jesus deixou isso dito para nós. Nem precisaríamos ler todo o Sermão do Monte aqui hoje, mas pegar só a frase, buscai e achareis. Vamos buscar caminhos novos e vamos encontrá-los. Essa é a certeza que a doutrina de Cristo, a doutrina cristã, nos deixa. A busca, a melhora, a busca da melhora social, da melhora pessoal. E aí tem a passagem que Jesus disse assim, observem os pássaros dos céus. Eles não fazem nada, mas o Pai os alimenta. Nós estamos vendo cenas engraçadas, as pessoas estocando mantimentos em casa, etc. Tal. É evidente que as pessoas estão se precavendo. Mas, na verdade, o que a mensagem de Jesus é observe os pássaros do céu. Eles estão lá e o Pai os alimenta. Qual é o alimento que vem do plano espiritual para nós? É o alimento da informação, o alimento da sabedoria, o alimento espiritual, aquele que nos modifica, que nos transforma, que é exatamente isso que nós estamos em busca nesse momento. É a busca da transformação, o achado, a transformação. Estamos passando por momentos de dificuldades. Para isso a gente pode buscar, por exemplo, algumas explicações em algumas histórias curiosas, né? Tem uma passagem contada pelo Chico e pelo Valdo Vieira, lá no livro A Vida Escreve, pelo Hilário Silva, pelo Espírito Hilário Silva, que é uma passagem onde uma pessoa, um trabalhador trabalhador da casa espírita, teve um acidente na sua atividade profissional, e ele perdeu a pontinha de um dos dedos. Nesse acidente ele ficou absolutamente transtornado com aquilo, e não sabia mais o que fazer, ficou absolutamente revoltado com tudo, trabalhador da casa espírita, e ele ficou revoltado com o que acontecia. E ele buscava explicações, por quê comigo isso, etc. Tal. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E um dia, ainda na sua convalescência, ele vai para a casa espírita, e durante a reunião na casa espírita, o mentor chega até ele e diz assim, o Saturnino, era o nome dele, Saturnino, você pediu para passar por isso numa vida anterior. Numa vida anterior você era um grande fazendeiro. E no momento em que um dos seus trabalhadores da sua fazenda estava doente e não o conseguia atender, você
puniu-o, pedindo para que ele colocasse o braço dele na moenda de cana. E ele perdeu o braço por causa disso. E hoje, você pediu para que viesse, reencarnasse e passasse pelo mesmo sofrimento que você fez aquele cidadão passar. Você reencarnou. Chegou aqui. Mas você se dedicou muito ao trabalho ao próximo. Você tem um relato de produção filantrópica muito grande. Então a misericórdia divina permitiu que você perdesse apenas a ponta do seu dedo. Você tinha pedido para perder o braço inteiro. Então encontrou o seu conforto, espiritualmente falando, que era o que você queria, mas a misericórdia interveio. Na hora ele ficou feliz e parou de reclamar, entendeu o que tinha acontecido e voltou à ativa no seu trabalho habitual. Voltou fazendo tudo o que ele fazia. O buscai e achareis é muito interessante. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, onde está isso, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um trechinho aqui que é preciso ler para entender o que eu vou contar na sequência. Diz assim: segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte, 2 pontos. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Agora, preste atenção agora. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Espera aí, como é que é? Vou ler de novo só esse último parágrafo aqui. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Como é que é essa história, anjo de Tobias? O Kardec está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec colocou isso aqui. O que significa anjo de Tobias. Então vamos contar rapidamente quem era o Tobias e quem era o anjo do Tobias, para a gente entender em que contexto o Kardec reproduz isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Durante a opressão assíria sobre Israel, havia pessoas doentes, a opressão era muito forte, geravam-se mortes, etc. E o Tobias era um cidadão que ele se preocupava com as pessoas, ele ajudava as pessoas, ele atendia os doentes, ele cuidava dos mortos, era uma pessoa que tinha um atendimento fraterno muito grande. E um dia, o Tobias está na casa dele e durante um sono, ele está deitado e desprovido de toda a forma de habitação como nós temos hoje, estava deitado ao relento e um cisco oriundo de pombos caiu nos olhos dele e ele ficou cego, perdeu a visão dos 2 olhos. E ele então ficou deprimido, chama o filho, que também chamava Tobias. Aí está um detalhe, o filho dele também chamava Tobias. O anjo de Tobias a que o Kardec se refere é exatamente esse do filho. Nós vamos contar já. Então o Tobias, o pai, chama o Tobias filho e diz assim: filho, tem uma pessoa que está me devendo, só que ele não mora aqui, mora distante. Vá até a cidade dessa pessoa e receba o valor que essa pessoa me deve. Está aqui o documento, e mostrou para ele, dizendo que ele me deve o dinheiro. E o filho, então, para contentar o pai, disse assim: eu vou, pai. Eu não sei onde é, mas eu dou um jeito de chegar até lá. Não tinha o Waze, como nós temos hoje, não tinha nada disso, né? Mas ele foi. Na hora que ele saiu da casa dele para ele ir, sem saber o caminho, tinha um rapaz perto dele. E ele diz assim: amigo, para onde você vai? Esse rapaz perguntou para ele. E ele diz assim: eu estou indo para um lugar assim, 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 assim. Você sabe onde fica? Ele falou: eu sei. Pois é, se você puder me orientar, porque eu não conheço. Não, eu vou com você. Como vai comigo? Né?
Isso hoje, nos dias atuais, seria motivo de chamar a polícia, né? Mas naquele momento, disse assim, eu vou com você. Tá bom. E foram. E o rapaz sabia onde era o caminho. E o Tobias, então o filho, pergunta assim, qual é o seu nome? Eu disse, meu nome é Rafael. Rafael? É. E eles vão. Dado um momento, eles precisaram atravessar um pequeno trecho de mar, alguma coisa assim, de rio, né? Mar, não, de rio. E aí um peixe, lógico que isso é uma história bíblica, né? Um peixe veio até eles e começou a brigar com eles. Era um peixe muito grande. E o anjo, o Rafael lá, o amigo, disse assim para o Tobias, pode brigar com ele que não vai te acontecer nada. E ele então consegue dominar o peixe, e o peixe ali conseguiu dominar totalmente o peixe. Aí o Rafael, o amigo, diz assim, olha, agora você pegue um pedacinho desse peixe, e leve para o seu pai, e passe esse pedacinho do peixe, do fígado do peixe, nos olhos do seu pai. E ele vai se curar. E o rapaz não entendeu nada. Falou, como é que ele não sabe da história do meu pai? Mas como pode? E foram, continuaram a viagem. Ele guardou lá o pedacinho do fígado do peixe, continuou a viagem, recebeu o valor. E nesta viagem, ele conhece uma moça, que é a Sara, né? O Edson está me falando, a gente está falando disso agora, porque é a Sara. Ele conhece uma moça. E ele volta então casado com a moça para casa. E chega até o pai, entrega o dinheiro para o pai e fala, está aqui a minha esposa, mas o senhor não a pode conhecer porque o senhor não enxerga. E aí o Rafael, que estava do lado, disse assim, agora passe aquele remédiozinho nos olhos do seu pai. E ele passou, e o pai retornou à visão. E ele disse assim, eu sou o anjo Rafael, enviado por Deus para ajudá-lo nessa situação que você estava. Ajudei o seu filho a encontrar o caminho, encontrou a esposa e agora ajudei você a restituir a sua visão. Olha que história muito significativa. Como chegou a ajuda para ele? Ele buscava essa ajuda. E na época, você imagina, isso acontecendo 2000 anos atrás, um pouco mais até, e não tinha assistência médica, não tinha nada disso, né? Então você imagina aquela assistência chegando para ele, através de um anjo que ajudou o filho. Olha, isso é buscar e achareis. Então, quando a gente busca, a ajuda chegará em função da intensidade como a gente busca essa ajuda. Qual é o nosso desejo íntimo de ajuda? Essa ajuda está condicionada à intensidade. É o efeito da prece, do pedido pessoal. Nesse momento de dificuldade pelo qual nós estamos passando, nessas dificuldades que são dificuldades coletivas, não adianta, porque não adianta hoje a pessoa dizer assim, eu vou sair daqui e vou morar em tal local. E está todo mundo passando pela mesma coisa, em todas as partes do planeta. Então a gente diz assim, vamos buscar ajuda onde? De Jesus, de Deus, que nos oriente, os nossos mentores, que eles são imunes aos vírus, né? Os nossos mentores que possam nos orientar, nos encaminhar para os locais que devemos ir, ouvirmos as coisas que precisamos ouvir, não, em hipótese alguma, não nos influenciarmos pela grande quantidade de demências que estão sendo publicadas nas redes sociais. Demências porque são pessoas inescrupulosas que estão manipulando informações para passar para a gente. Não estou me referindo às autoridades estão fazendo tudo o que tem que fazer adequadamente, corretamente. Não estamos falando disso. Das pessoas comuns, como nós, que querem ver a nossa maldade. E informam coisas inverídicas, dão notícias que nos assustam, nos apavoram. Esquece isso. Lembra de Jesus no barco, quando ele chama os apóstolos e diz, por que vocês estão assim? E a tempestade passa. Lembra do Chico, na passagem do avião, quando o Emmanuel disse assim para ele, você é o que menos deveria estar preocupado, quando o Chico estava viajando de avião, e o avião teve um problema lá, começou uma turbulência muito grande, todo mundo chorando, o Chico também desesperado, o Emmanuel, opa, aparece para ele e fala, você tem que dar o exemplo. Agora é a hora de dar o exemplo. Não é na hora saudável, é agora.
Quantos de nós estamos convictos da nossa missão como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus? Nós estamos vendo nas redes sociais uma série de coisas, pessoas buscando coisas diferentes, indo para questões esotéricas, para o espiritualismo, coisas que não têm absolutamente nada a ver com Jesus. Jesus não falou aquelas coisas que essas pessoas dizem, que estão fazendo. É simpatia para não sei o quê, simpatia. Não tem isso. Jesus é único, não tem outro. Ele é o governador do nosso planeta. Ele gerou o planeta. Ele é o grande construtor do planeta, que está aliado ao grande arquiteto do universo, que é Deus. Então não há o que temer. Nós estamos buscando nesse momento, devemos buscar serenidade. Devemos buscar paz. E transmitir isso em cada palavra que falarmos. Em cada palavra que digitarmos nas redes sociais. Em cada palavra que conversarmos com os nossos familiares que estão lá, junto conosco, confinados no nosso lar. Aí sim vamos mostrar que somos cristãos, que somos trabalhadores de Jesus. A tecnologia nos permite alguns recursos maravilhosos, que nos permite estar aqui conversando nesse momento, que nos permite buscar informações mais adequadas. Então não nos aflijamos, que a espiritualidade está trabalhando para fazer com que encontremos aquilo que estamos buscando. Estão o tempo inteiro buscando a gente. E nesse aspecto, a Joana de Ângeles tem uma obra dela maravilhosa, que ela fala uma frase, é o livro Momentos de Alegria, e a Joana diz assim, vou até ler aqui para não ficar mais fácil, ela diz assim, Deus está no íncito do homem. Deus está dentro de nós. Ela diz assim, a busca de Deus deve ser motivo de alegria para uma existência feliz. E a gente lembra de uma passagem onde Jesus está com o seu apóstolo Filipe, e o Filipe questionando Jesus sobre o que é energia, não sei o que, tal. E Jesus disse assim para ele, Filipe, Deus está dentro da gente. Deus, aquilo que a Joana fala, né? Ela foi buscar provavelmente em Jesus. E Jesus diz assim, Deus está dentro de nós. O homem só vai encontrá-lo quando o procurar adequadamente. Só vai encontrá-lo quando estiver preparado e trabalhar para isso. Muito bem, a busca implica em trabalho. É a lei do trabalho, que está associada à lei do progresso. Ninguém consegue achar nada se não procurar. E lá na passagem de Mateus também aparece lá, aquele que procura, achará. Muito bem, como é que nós vamos trabalhar neste momento, se algumas limitações de mobilidade nos são impostas, se algumas limitações de contatos nos são impostas? Trabalhamos mentalmente. Não é preciso estar na rede social para trabalharmos. Podemos trabalharmos mentalmente, nos associando aos amigos da espiritualidade, buscando junto a eles as orientações, e acharemos as orientações. Acharemos tudo o que precisamos para apaziguar em relação ao planeta, a nossa existência nesse momento. Quando a gente busca o trabalho dos apóstolos, eu acho que o melhor exemplo é esse. Quando Jesus foi embora fisicamente, ele nunca foi embora. De novo, a gente sempre, quando fala de Jesus, a gente tem que falar isso. Jesus sempre esteve, está e sempre estará aqui nesse planeta. Mas quando ele fisicamente foi embora, os apóstolos ficaram meio perdidos. Não sabiam muito bem o que faziam. E aí, Jesus aparece para eles e falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E eles viraram então apóstolos. Eram só discípulos, viraram apóstolos. E aí entenderam a necessidade de fazer aquilo que Jesus já havia dito para eles acontecer. Que eles levassem a mensagem para o mundo. E foi o que eles fizeram para o mundo conhecido da época. Alguns séculos depois,
Com o falecimento do Kardec, o movimento espírita ficou desnorteado, e no Brasil não era diferente. E aí, o Bezerra de Menezes é convidado a vir trabalhar com o movimento espírita, e unificou o movimento espírita. Estava convidado, ele já estava encarnado, ele foi convidado a unificar o movimento espírita e criar centros de estudos e trabalhos espíritas. Por isso que nós chamamos Centro Espírita. E foi lá no Rio de Janeiro, na Federação Espírita, que estava no Rio de Janeiro na época. Então, as épocas de torturas, de turbulências, sempre acontecem. Depende muito de nós como encaramos essas épocas. Podemos passar por elas bem ou mal. É o bem e mal sofrer que também está no Evangelho de Jesus. Leia lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem e Mal Sofrer. Uma leitura indispensável nessa hora. As preces que fazemos também, principalmente aquela nas aflições da vida, uma prece também igualmente importante nesse momento. É um convite para que nós renovemos as nossas posturas, a nossa forma de ser, busquemos condições de melhoria pessoal e social. Nós estamos a caminho, estamos buscando coisas novas. A ciência, mais um pouco, mais uns dias, sei lá quanto tempo, mas alguns dias talvez, a ciência já nos contemple com algum remédio, com alguma vacina, alguma coisa. A ciência vai nos contemplar, como sempre nos contemplou. Num tempo menor ou maior, isso vai acontecer, evidente. Enquanto isso não acontece, e isso vai acontecer, e no caso do que está acontecendo agora, a gente acha que isso vai ser relativamente rápido. Né? Rápido, na questão temporal, pode significar semanas ou meses, mas isso não vai demorar muito. Enquanto isso não acontece, cabe a nós trabalharmos com Jesus. Fazemos as leituras edificantes, reforçar a nossa crença, reforçar a nossa fé, a nossa confiança em algo superior, que isso é a fé. E aí nós vamos encontrar. Aí valida a expressão, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te, mas de que maneira? Mentalmente, se não temos condições de fazer a ajuda pessoal, fisicamente nesse momento, ou há algumas limitações. Socorramos aqueles que mais necessitam, as pessoas que estão mais necessitadas, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de um incentivo. O que você puder fazer para ajudar as pessoas a encontrarem o que estão buscando, que é a paz, vai redundar em coisas boas para você. É o que o anjo de Tobias levou para o pai dele. A paz. Restituiu-lhe a visão. E nós queremos a restituição da paz. A paz que a gente sempre teve e que agora nós estamos, algumas pessoas no planeta, né, uma grande parte aí, estão perturbadas. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nos ajude muito nessa busca e que nós encontremos o caminho para a melhoria em nós mesmos, o caminho para solucionar as questões que estão aí a partir da nossa postura e das nossas preces. Não esqueçamos em hipótese alguma nesse momento do Evangelho no lar. O melhor momento do planeta para se praticar o Evangelho no lar é agora. Uma vez por semana, e agora dá para fazer todo dia, no mesmo horário, senta a família, não tem segredo nenhum, não tem ritual nenhum. Sentar a família, faz um Pai Nosso, pega o Evangelho, lê um trechinho, comenta, faz outro Pai Nosso e pronto, deixa lá no outro dia, na outra semana, no mesmo dia, no mesmo horário, faz a mesma coisa. Isso é o Evangelho no lar. Façamos isso, para que a harmonia volte a imperar e que a gente logo, logo possamos estar aqui falando para as pessoas que vão estar aqui fisicamente e que hoje nos acompanham virtualmente. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir. Agradecemos ao Turíbio por esta mensagem, agradecendo a todos vocês também que estão aí distante ouvindo, participando, né, colocando no Facebook a sua mensagem, agradecendo de coração a todos vocês. Em breve, se Deus quiser, estaremos próximos mais uma vez e tantas vezes ainda que o Pai permitir estarmos aqui.
Palestrante de quarta-feira é o Felipe Augusto de Lima, representando a USE de Santo André, trabalhadores da última hora. Sexta-feira que vem, o palestrante Aderbal Sereno, representando a USE de Santo André, trabalhadores da última hora. Lembrando sempre que a última palestra do mês, tanto na quarta como na sexta-feira, é a USE de Santo André quem encaminha o palestrante, e sugerindo também o tema pela USE. Agradecemos de coração a nossa querida Ivone e toda a USE por colaborar com a nossa casa. Antes de eu passar as recomendações, nós pedimos aqui para não usar o celular, mas hoje eu vou usar o celular aqui para ler uma mensagem que eu recebi, que eu acho importante. Aliás, antes de ler esta mensagem, quando eu encerrei a prece e sentei aqui, algo muito forte falava para mim o seguinte: melhore principalmente a si mesmo, né, primeiramente, e depois para melhorar o outro. E o Turíbio falou muito em melhora, né? Então eu passei até aqui no papel para não esquecer de passar isso, porque logo que eu senti, ouvi nitidamente estas palavras, né? Que primeiro nós temos que nos melhorar, né, interiormente, para depois melhorar o outro. Então vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo aí a sua transformação interior, a sua transformação moral, para melhorar tudo. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar muita coisa se cada um fizer a sua parte. Eu vou ler o que nós recebemos no nosso grupo aqui da nossa casa, de uma amiga trabalhadora, falando um pouquinho sobre medo e ansiedade. Lembrando que tanto o medo quanto a ansiedade são combustíveis que alimentam o pensamento obsessivo e, por consequência, a compulsão, entre aspas, manias. Seu portador vive em uma prisão emocional e mental, e que somente ele tem a chave. Mas, por medo ou falta de entendimento e orientação, não consegue fazer uso dela. O medo e a ansiedade podem se tornar insuportáveis se o indivíduo não der vazão à compulsão. Para começar a dar esta vazão, é preciso saber que, toda vez que recebemos uma orientação que isto ou aquilo não podemos fazer, entramos numa vontade louca de fazer. Só diminuímos essa vontade louca, entre aspas, pensamento obsessivo, se mudarmos o foco do pensamento. Então, não podemos sair de casa. Tendemos a entrar num grande estado de ansiedade. Como diminuir este estado? Fazer uma programação de atividades para o amanhã, entre aspas, para o outro dia. Caso contrário, tenderemos a procrastinar e nos sentirmos muito mal. Não só fazer trabalhos intelectuais o dia todo, lembrando que arrumar o que está desarrumado organiza os pensamentos e alivia o estresse. E tantas outras atividades usando a criatividade. E não ficarmos pensando como será, como ficará. Fazer a nossa parte hoje, porque só vivendo no tempo presente restabeleceremos a calma e o equilíbrio, tendo visto que o pânico é o medo subconsciente do que está por vir. Então, bora viver hoje. Da nossa amiga Silvia Erlo, que passou essa mensagem no grupo, agradecemos. Silvia, então é importante entramos em sintonia, vocês vejam como nós fizemos também nesta subida vibratória, higienização, né, da nossa mente. Então, toda uma programação sem realmente programar, né? Nada assim programado por nós. Bom,
Como nós passamos aqui as nossas recomendações sempre, hoje, como a partir de quarta-feira iniciamos o tratamento à distância, então eu vou começar a falar a respeito do tratamento à distância em diante, que é o tratamento onde todos farão hoje. Os trabalhadores assistidos que vêm na quarta fazem o tratamento às quartas e vocês, sextas-feiras, vão se preparar às sextas-feiras. Nós pedimos à noite para você fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tiver ainda, leia um trecho da Bíblia. Faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo da guarda, seu protetor, seu guia, o nome que você dá especial a este amigo desta reencarnação, que te acompanha, né, que te inspira, que te ajuda bastante. Faça a ligação com ele e também com Dr. Bezerra de Menezes e a equipe de Dr. Hans, que é o mentor responsável pelos médicos da casa. Nós pedimos para que você coloque uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, pode ser um copo, e amanhã pela manhã, ao acordar, comece a beber esta água, sempre 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante sempre a fé, né? Você ter fé, é a tua fé quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Qualquer um da sua família, mesmo que não esteve aqui na casa ainda, né, pode fazer esse tratamento à distância, que nós temos também as recomendações no nosso site, www.searadasfraternidades.org.br. Então você acompanha, né, as nossas recomendações e pede para a pessoa também, ou familiar, se preparar. Aonde você estiver, siga essas recomendações e faça o tratamento à distância. Nós pedimos hoje, no dia do seu tratamento, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. E atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. Nós pedimos, né, para que você possa seguir estas orientações para estar mais assim receptivo para o tratamento. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, que possam acompanhar a equipe de médicos, enfermeiros, né, no plano material. Se ficou dúvida, você pode entrar no nosso Face, fazer alguma pergunta também no nosso e-mail, g.e.searadasfraternidades.bol.com.br. Faça a sua pergunta e, dentro do possível, nós vamos respondendo, né, as perguntas caso você tenha dúvida. Quanto a este trabalho à distância que nós estamos fazendo, até o momento nós vamos dar continuidade, mas podendo talvez parar, nós vamos seguir algumas recomendações também, né, de autoridades, médicos, se realmente não for mais possível fazermos este trabalho como nós estamos fazendo agora online. Apenas nós estamos aqui em 5 trabalhadores, cada um em um ponto, né, estamos bem distante um do outro, mas nós não iremos deixar de mandar uma mensagem para vocês. Se for assim o caso de pararmos de fazer este nosso trabalho com apenas esses trabalhadores, nós vamos colocar palestras que já tiveram aqui na nossa casa e assim você vai acompanhando. Tá certo? Um bom tratamento a todos vocês hoje à noite, se preparem, tenham bastante fé, vamos pensar bastante positivo, né? Vamos abrir nosso coração, orar bastante, é um momento bastante oportuno, né? E ouvir novamente, se for necessário, a mensagem aí do Turíbio, que é bem importante e fará para nós assim um grande tratamento, né, e um grande aprendizado. Que Jesus abençoe a você, toda a sua família e todo este nosso planeta Terra. Obrigado.